A diferença entre educação e ensino. E outra coisa importante, educação é só a família que pode dar de fato? Qual é o papel da família nessa história toda? Tá. Tem educação, tem ensino e tem escolarização, que a família pode educar e pode ensinar, né? Você pode ensinar seus filhos em casa, né? Você pode fazer o homeschooling e ensinar seus filhos em casa. Você pode e deve educar os seus filhos, transmitindo os valores que você tem, da sua família, o que você acredita, o que você julga ser importante na formação do caráter dos seus filhos, enfim. Isso é a educação, cabe à família. O ensino pode ser através da escola, né, a escolarização, ou pode ser, como eu falei, em casa. Mas a educação mesmo, eu vejo como uma tarefa essencialmente que pertence à família. A escola pode ajudar? Pode. Eu acho que uma maneira que a escola pode ajudar é através de exemplos. Então, é a maneira como eu vejo. O professor pode educar, não necessariamente ensinando valores, porque isso é uma coisa sensível. É possível que os valores de um determinado professor não sejam exatamente os mesmos os que a família tem. Então, há valores que podem ser aprendidos na escola, ainda que não se entre em searas mais sensíveis. Por exemplo, a pontualidade, que indica que você tem um respeito por aquilo que foi combinado com a família, né? Então, você é o professor que não falta, é o professor que é pontual, é o professor, é a escola, não só o professor, a escola, né? É aquela escola que é responsável, ele sabe que a família está contando com a escola para acolher o seu filho. Então, ela não simplesmente fecha as portas ou o professor não vai e não coloca um substituto. É o professor que dá o exemplo dentro na maneira como ele trata os alunos, inclusive na maneira de chamar a atenção, que aluno muitas vezes é indisciplinado, então a maneira como trata os alunos. Então, assim, eu acho que essa através de exemplos, os professores ensinam muito, a maneira de como eles agem, muito mais do que através das coisas que eles dizem, né? Muitas vezes os professores se veem nessa posição, assim, eu preciso educar meus alunos para a cidadania. É só a postura dele, a maneira como ele se porta, como ele cumpre o que ele promete, como ele trata os alunos da mesma maneira, independentemente se uma acredita numa coisa ou em outra, ele tem o mesmo tratamento, ele respeita opiniões diversas. Então, esses são, para mim, os exemplos, essas são as maneiras, as melhores maneiras que a escola pode educar as pessoas, muito mais do que a ideia de doutrinar para um lado, para o outro, ou enfim, eu acho que esses valores de respeito, valores universais, de respeito, de coerência com o discurso de você aceitar diferenças, que eles falam muito, a gente precisa ensinar as crianças a aceitar as diferenças, mas eles próprios não aceitam, né? Então, eu acho que a escola, às vezes, peca nesse sentido, de querer incutir, ao invés de de viver, de fato, aquilo que eles falam. Eu fiz essa pergunta, Ana, e bem provou, assim, óbvio, a gente conhece, fala assim, educação, os pais precisam sempre participar. Uma das coisas que eu sei que você é uma grande incentivadora, batalhadora por essa causa, é a questão do ensino em casa, né, do homeschooling, né, me corrija se eu estiver errado. E eu também, né, gosto da ideia de professores tutores vindo em casa. Eu acho até que essa pandemia veio, de certa forma, a criar algumas situações que motivaram a gente a dar valores naquelas pessoas que vêm e compartilham dos seus valores, e você tenta buscar essas pessoas para estar ensinando seus filhos. E aí me veio a grande questão. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada com a educação da Luísa. Cheguei em casa, eu já estava fazendo a aulinha de inglês dela
pelo sistema aí, pelo sistema virtual, e ela leva muito a sério as coisas, né, extremamente concentrada nisso, e aí eu fiquei pensando, né, poxa, nós temos um programa sobre educação e privatização da educação. Ah, mas hoje em dia nós temos escolas privadas, mas aí eu te faço uma pergunta. Todas as escolas no Brasil são obrigadas a seguir uma linha acadêmica, uma ementa geral, que às vezes não é aquela que eu gostaria que fosse ensinada aos meus filhos. Será que nós temos de fato hoje uma liberdade de instrução das próximas gerações, ou ainda estamos presos àquilo que o Estado imputa, né, a gente a passar para os nossos filhos, incluindo aí valores que não são os nossos? Sim, sim, nós ainda estamos presos ao Estado. As escolas são livres para desenhar o seu próprio currículo, mas todos os currículos devem ser baseados na Base Nacional Comum Curricular, né? Então não pode sair muito disso, né? Todas as disciplinas que estão ali naquele currículo, muitas vezes, se você vai ler a BNCC, assim, bastante carregadas ideologicamente. Aí, o professor, quando vai dar aquilo ali, ele pode filtrar isso, ele não precisa carregar tanto ideologicamente, mas aquilo ali está lá, então vai depender muito mais dele ali naquele momento. A Base Nacional Comum Curricular orienta, inclusive, a compra de material didático, né, a produção do material didático, e eu acho que o pior ainda do que a BNCC, eu acho que é um problema talvez mais grave, é a formação docente, né? Muitas vezes, assim, só existe um certificador de professor no Brasil, é o MEC. Não existe certificador privado. Todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, elas só podem contratar professores certificados pelo MEC. Então, todos os currículos de todas as universidades que formam professores são mais ou menos iguais, um pouco mais exigentes, menos exigentes, mas todos eles são formados em cima de mais ou menos um mesmo escopo ideológico. Então, se você for ver a produção acadêmica da área de educação, é um lixo, é só ideologia esquerdosa, é um lixo, né? Então, não importa se o professor da escola pública ou privada, a gente nem pode achar assim, o professor da escola privada é menos doutrinador. Não, talvez seja até pior, né? Assim, o que a gente precisaria, de fato, e é aí que eu acho que é uma das coisas mais bacanas, mais promissoras do homeschooling, é justamente a possibilidade de a gente fazer um bypass no MEC, na certificação do MEC. Por quê? O que eu visualizo? Para a gente se livrar um pouco da BNCC, não totalmente, porque o Estado não vai permitir, e se livrar bastante da formação acadêmica, quando a gente tiver o homeschooling, a educação domiciliar, né, regulamentada no Brasil, atualmente nós temos 2 municípios em que é regulamentada e o Distrito Federal. Quando isso for regulamentado no país todo, o que vai acontecer é que as famílias, elas, por exemplo, você vai aí na Secretaria de Educação do seu município e registra Luísa como praticante de homeschooling. O que é que isso significa? Significa que você vai ser obrigada a educar Luísa em casa? Não. Significa apenas que você não tem a obrigação de matriculá-la em uma escola do MEC. Agora, se você quiser, você pode matricular em outros cursos. Quando isso for possível, vai surgir assim, uma grande diversidade de provedores educacionais com currículos diferentes, professores não formados pelo MEC, assim, por exemplo, escolas focadas em línguas, em artes, em esportes, ou uma escola só focada em língua portuguesa e matemática. Então, digamos, eu quero que o meu filho, até os 12 anos de idade, eu quero que ele foque só nisso, nessa escola. E vai ter uma escola para isso, né?
porque vão ser cursos livres, né, classificados como cursos livres. O MEC não vai precisar seguir o currículo do MEC. O que acontece? Atualmente, esses 2 municípios em que o homeschooling foi regulamentado, o que eles exigem é que, acho que a cada 2 anos, a criança seja submetida a um exame nacional. E esse exame nacional vai cobrar o currículo da BNCC. Acontece que quem vai dar esse currículo vai ser alguém escolhido pelo pai, né? Então, ou uma escola com um perfil determinado, ou o professor que vai na casa dele, ou ele próprio, que vai fazer esse filtro e vai se responsabilizar apenas para preparar a criança para fazer aquele exame. Então, isso os homeschoolers já vêm tirando de letra. As famílias que educam seus filhos em casa, eles normalmente, eles educam, eles ensinam esse currículo para que, quando eles tenham 18 anos, eles façam um exame, que é o ENSEJA, para que eles possam obter um certificado de conclusão de educação básica e entrar numa universidade. E eles tiram de letra. Normalmente, os praticantes de homeschooling, eles estão prontos já com o currículo básico completamente dominado aos 16, 17 anos. Eles só não podem ainda, porque para fazer o ENSEJA tem que ter 18 anos. Então, tem que esperar. Mas o que eu imagino, o que eu acredito que vai acontecer, porque, principalmente agora na pandemia nos Estados Unidos, isso cresceu muito, foi uma diversidade de oferta, e aí sim, você perguntou, nós ainda somos prisioneiros do Estado? Sim, somos sim. Quando isso for possível, nós vamos, de fato, ter uma diversidade curricular e que os pais vão poder escolher escolas que efetivamente reflitam os seus valores e que ensine aquilo que for relevante para a criança, para o filho dele. Às vezes, uma família tem 2 filhos com, enfim, estilos de aprendizagem diferentes, um precisa de uma disciplina mais rígida, o outro não precisa, e essa diversidade de famílias, de crianças, vai poder, inclusive, ser atendida de uma maneira mais adequada, né, que a escola uniformiza, né, padroniza todo mundo. Então, aqueles que aprendem mais rápido têm que esperar os outros, os que aprendem mais lentamente têm que correr atrás para alcançar a média. Enfim, não serve bem a ninguém. Uma coisa só um pequeno questionamento, só para ficar bem claro para todo mundo. Nesse estilo de escolarização, de ensino, assim, existe uma base comum? Ou eu poderia, por exemplo, colocar a criança numa escola de artes e ela não estudaria por muito tempo matemática e coisas afins? Bruno, eu duvido muito que o Estado permita isso. É como eu falei, nesses municípios que já está liberado, eles têm que, a cada 2 anos, fazer um exame para mostrar que eles estão no nível da criança da escola. Então, não pode ser... Agora, como eu falei... Mas deixa eu fazer uma brincadeira. Esse currículo obrigatório, ele pode ser dado muito mais rapidamente. Então, se ele quiser matricular o filho dele numa escola que seja só de artes, ele pode. Agora, ele tem que dar conta desse outro currículo de algum jeito. Entendi. Ou em casa, ou contratar um professor, porque o Estado, eu duvido muito que vai liberar, tipo assim, não, nós não vamos tomar conta, a gente não quer saber. Eles vão querer que a cada 1 ano, 2 anos, a criança se submeta a um exame nacional para ver se tem um currículo mínimo ali que ele está sendo afinal, cumprido. O filho é do Estado, né? Mas, Bruno, deixa eu te colocar uma coisa. Você mesmo colocou no começo da nossa entrevista os dados da educação no Brasil. Ora, se for para treinar a Luísa para fazer um exame para chegar no nível que está o resto do Brasil, eu vou ter que tentar atrapalhar ela um pouco. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.